Olá, vamos para a parte 4 de nutrição mineral, estudo de caso. Então vamos ver aqui a nutrição mineral, como é que fica em plantas sob condição de estresse salino, ou seja, uma condição de excesso de um nutriente. Quando a gente fala de estresse, a gente pode dar algumas definições, como por exemplo, um fator ambiental que limita a produtividade, de culturas ou destrói a biomassa. Ou simplesmente, como o Buchanan cita, condições externas que afetam adversamente o crescimento, o desenvolvimento ou a produtividade das plantas. Dentre os estresses, nós podemos classificar como estresses bióticos e abióticos. Dentre os abióticos, a gente tem aqui, olha, a salinidade excessiva do solo, que é um problema que afeta quase 1 bilhão de hectares de solos agrários no mundo. Isso representa cerca de 7% de toda a área terrestre. Apesar da gente observar que parece ser pouco, mas essas áreas elas produzem cerca de 1/3 da alimentação mundial. O que é que a salinidade ela pode causar? Ela pode causar um estresse osmótico, porque ela dificulta a assimilação de água, ela pode ocasionar uma toxicidade iônica, e aí quando eu falo dessa toxicidade iônica, eu estou falando principalmente do Na+, e o Cl-. Dentre todos esses sais, o NaCl é o que mais afeta o desenvolvimento de plantas. E como efeito secundário do efeito osmótico e da toxicidade iônica, a gente tem o estresse oxidativo, que é aquele desbalanço, aquele desequilíbrio entre a produção de oxidantes e da defesa antioxidante que a planta tem. Então, esse desequilíbrio traz exatamente esse estresse oxidativo. E o que é que isso tem a ver com a questão da nutrição da planta? Então, aqui a gente pode ver o estresse salino em plantas. A gente está vendo aqui uma plantinha, onde temos aqui as raízes, que é por onde, basicamente, ela vai absorver esses nutrientes, tanto a água quanto os íons que estão lá dissolvidos. Se a gente puxar aqui essas raízes e pegar aqui essa região, a gente vai ter várias células. E o que é que a gente está representando aqui? Um desenho esquemático, onde a gente tem aqui uma célula, e a gente tem ao redor da célula os íons Na+, já que eles estão ionizados. Então, vai ficar Na+ e Cl-. Só que aqui no nosso estudo, a gente vai focar no cátion sódio, tá? Então, a gente está vendo aqui um excesso de sódio por fora da célula. O sódio aqui fora da célula, ele está numa concentração maior do que dentro da célula. Então, a gente vai ver uma tendência natural desse sódio entrar na célula. Mas de que forma ele vai entrar? É o que a gente vai ver. Então, há várias portas de entrada desse sódio. Uma dessas formas dele entrar dentro da célula é atravessando a membrana através de canais. Dentre esses canais, a gente tem os canais não específicos de potássio. Mas o que é que tem a ver aí o sódio e o potássio? Então, vamos relembrar. O sódio, quando vocês viram lá na química geral, ele é um elemento classificado como metal. Ele tem 11 prótons. Vamos lá ver a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, aqui a gente tem a camada mais externa aqui, o N igual a 3, ele tem o quê? Um elétron. Significa que ele está na família 1A. E o potássio? Ele tem 19 prótons, distribuição eletrônica. E na última camada, N igual a 4, ele também tem um elétron lá na última camada. Então, ele também é da família 1A. Então, todos esses elementos da família 1A, eles têm aquela característica, semelhanças químicas,
E eles têm a tendência de quê? De perder um elétron. Então, eles na forma iônica, eles vão ficar na forma iônica Na+ e K+. Então, todos os dois são nutrientes que vão atuar nessa forma de íon. Então, como é que vai ter lá na célula? Então, naquele ambiente salino, a gente vai ter o quê? O excesso de sódio, mas continua tendo potássio. Só que o potássio está em menor quantidade. Então, o que é que vai acontecer? Naqueles canais que não são tão específicos, né? Não tem uma grande afinidade por potássio, o que é que vai acontecer? O sódio e o potássio eles vão competir para entrar na célula. Só que quando a gente vai observar, tem muito mais sódio do que potássio. Então, nesse caso, pela competição, quem ganha vai ser o sódio. Então, o sódio ele acaba conseguindo entrar na célula em maior quantidade do que o potássio. Então, dessa forma, o que é que a gente tem? Que o excesso de sódio interfere na aquisição de potássio. Então, mesmo que você tenha potássio no nível ok, né, para a célula, para ela absorver, mas se tiver excesso de sódio, ele vai interferir nessa aquisição de potássio. Então, a planta ela pode chegar a ter deficiência de potássio não por falta de potássio no solo, mas por excesso de sódio. Então, esse é um estudo de caso que a gente vai ver agora, e aí, na próxima aula, a gente vai pesquisar outros estudos. E é isso. Até a próxima.